Nós, humanos, às vezes podemos nos achar demais, mas não somos nada. Sem a presença de Deus, valemos zero. Se algo bom acontece em nossas vidas, é tudo por causa da graça imerecida de Deus. Então, obrigado pela boa introdução. Quero, ao começar, mencionar algumas coisas que sabemos teoricamente muito bem. Na prática, parece que as esquecemos. Eu fiz na minha dissertação um estudo desde o dia de Pentecostes até hoje. E todos, 100%, todos os avivamentos na história aconteceram por causa da oração. Não há um único avivamento na história da igreja que aconteceu sem oração. O espírito de profecia no livro de Atos diz nos capítulos 4 e 5 que a mão de Deus, as promessas de Deus não são mais curtas. Não é culpa de Deus que não experimentamos avivamento e poder hoje, mas as pessoas hoje não oram como oravam naquela época. E temos uma tendência, sem ofender ninguém, a que reuniões de diretoria sejam maravilhosas e necessárias. Devemos ser organizados, devemos planejar, não devemos ser caóticos. Mas muito obrigado, temos uma tendência de orar por 2 minutos e planejar por 2 horas. Você entende? E fazemos um plano e pedimos a Deus para abençoar nosso plano. Nos dias dos discípulos, eles oravam até receber o plano e ele já estava abençoado. Você me acompanha. Vou te dar exemplos específicos esta noite, mas antes de começar, quero explicar um pouco mais minhas afirmações. Ellen White diz que não há poder na empreitada humana. E então ela diz, e isso é muito interessante, eu tenho as citações aqui, ficaria feliz em abri-las para você e lê-las palavra por palavra do espírito de profecia, de mensagens selecionadas. Ela diz, ouça com atenção a razão para nosso fracasso, falta de sucesso e ineficiência. A razão para nossos fracassos é que planejamos muito e oramos pouco, e então ela diz na próxima frase, que confiamos demais na sabedoria, poder e planejamento humanos e muito pouco no poder de Deus. Sabemos disso, não sabemos? Todos concordamos, não concordamos. Alguém discorda que devemos confiar mais no poder de Deus? Eu não acho que sim, porque se você não acreditasse no poder de Deus, não estaria aqui esta noite. Nós sabemos disso, mas na prática temos uma tendência a planejar e agir em nosso próprio poder e não nos sentimos confiantes, não nos sentimos seguros para apenas esperar no Senhor. Mas Jesus foi muito claro quando disse aos discípulos, ele disse, esperem, não vão. E o leninista enfatiza claramente nos capítulos 2 e 3 do livro de Atos, esperem, não vão, esperem e orem até receberem o Espírito Santo e então vocês receberão poder. Então vocês vão de Jerusalém, Judeia, Samaria, até o fim do mundo e... Então ela diz que seu trabalho será acompanhado de milagres e maravilhas e assim por diante. Os discípulos oraram. E depois de orar, muito interessante, ela explica que no começo eles não oraram por poder, não oraram pela obra de Deus, oraram porque estavam com medo dos fariseus. Se mataram Jesus, o que vai acontecer conosco? Eles estavam com medo por sua própria segurança e oraram por proteção, e ela diz que enquanto oravam por si mesmos, não receberam resposta. Você ouviu o que eu disse? Já aconteceu de você orar e não receber resposta? Pense nisso. Enquanto oravam por si mesmos, não receberam resposta. E então ela diz, quanto mais oravam, mais. Ela diz no livro de Atos, começaram a entender as afirmações de Jesus. Ela diz que o Espírito Santo, quanto mais oravam, começou a trazer de volta todos os sermões de Jesus. E pelo que eles oraram. Vamos analisar um pouco pelo que eles oraram. Eles oraram por segurança. Você me segue. Pelo que eles oraram. Mas então ela diz na próxima frase, quando o Espírito Santo começou a descobrir que Jesus não veio para lhes dar segurança e bênçãos, eles estavam esperando que Jesus os libertasse dos romanos. Estou certo ou errado? Diz no Desejado de Todas as Nações, nos últimos 4 capítulos. No Desejado de Todas as Nações, nos últimos 4 capítulos, eles esperavam que Jesus os libertasse dos romanos, para torná-los o topo de todas as nações. Esse é um belo sonho, você sabe. Ei, faça minha nação a mais rica. E me dê uma Mercedes, um avião, uma casa grande e, se possível, 2 milhões de dólares. E essas são coisas maravilhosas. Você sabe, se você me der uma Mercedes, eu não vou dizer não. Estou brincando. Não estou pedindo para você me dar uma Mercedes.
Estou apenas dizendo que é um belo sonho ter. Não há nada de errado em ter uma casa bonita. Na verdade, em Kentucky, tivemos uma casa de 9 quartos, 6 banheiros, 50 acres de propriedade, uma casa linda, no topo da montanha, com vista de 360 graus. Não mais em Washington, D.C. É impossível, mas de qualquer forma, e assim, voltando à história. Eles esperavam que Jesus os libertasse dos romanos, que fizesse da nação a melhor entre as nações, que os curasse de todas as doenças. Ei, esse é um bom rei para se ter. Ele curaria todos nós. Ninguém estaria doente. Você pode imaginar se todos que fossem à igreja fossem curados. Ninguém estaria doente. Eu me juntaria a essa igreja. Porque eu tenho dor nas costas, sabe? E eu orei, e Deus nunca ouviu minha oração. Eu ainda tenho dor nas costas. E então ouça com atenção, ele os curaria de doenças, e eles disseram que ele diz na era do farisaísmo, que ele pode até multiplicar o pão, não precisamos trabalhar, recebemos pão e peixe de graça, não é bom? E eles esperavam que Jesus lhes desse todas essas bênçãos, parêntese, para o que oramos? Oramos por cura, estou certo ou errado? Hora da confissão, oramos por um emprego, oramos pela família, estou certo? Oramos por bênçãos, oramos pela escola. Eu te digo com certeza, por 6 meses, eu registrei todas as orações na minha antiga igreja, nunca as publiquei, as registrei, fiz uma porcentagem e depois as deletei, e 92% de todas as orações na igreja em 6 meses estavam focadas em si mesmas. Cura-me, abençoa-me, ajuda-me, emprego, família, empregos, escola, tudo sobre isso. E apenas 8% das orações eram para louvar a Deus, o trabalho de Deus, alguém mais. Era tudo sobre mim. Pense nisso. Não sabemos quando oramos. Você já monitorou sua oração para ver qual a porcentagem que você ora por si mesmo e quanto você ora por outra pessoa? E então eu volto à história. Ela diz que quando o Espírito Santo começou a lembrá-los dos sermões de Jesus, eles perceberam que Jesus não veio para lhes dar conforto aqui. Na verdade, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Se você vem à igreja em busca de bênçãos, pare de vir. Isso não é uma boa notícia, pastor. Dê-nos um sermão melhor. Se você vem à igreja em busca de bênçãos, ficará desapontado. Quanto mais você busca bênçãos, menos você recebe bênção. Ela diz: quem ora por bênçãos, ouça com atenção. E eu lhe dou a citação. Eu tenho as citações. Elas não são minhas. Espírito de profecia, goste ou não. Ela diz que quem ora por bênçãos para si mesmo, ora a oração errada. Na verdade, as próprias palavras, ninguém ora um rito buscando uma bênção para si. Fechar aspas. Eu conheço o parágrafo de cor porque eu li tantas vezes e o apresentei tantas vezes. Ninguém ora um rito buscando uma bênção para si. Você sabia disso? Está no espírito de profecia. E ela diz: Deus nunca teve a intenção de que nos concentrássemos em nós mesmos. E então ela diz: é do caráter de Satanás focar em si mesmo. O céu é baseado no alto sacrifício. É do caráter de Satanás focar em si mesmo. Uau! Não seria seguro para Deus nos dar poder quando estamos focando em nós mesmos? Porque Jesus diz: você ora e não recebe resposta porque ora de maneira errada. Você sabe o que significa errado. Você ora para usar de forma egoísta. Abraão, Deus o abençoou. Agora escute, as pessoas param aqui. Bem, Deus abençoou Abraão. Não. Eu fiz um sermão inteiro sobre bênçãos. E não há um lugar na Bíblia que mostre que Deus abençoou alguém, ponto. E ele diz nas próximas palavras, dentro do mesmo parágrafo, Deus abençoou Abraão para que ele pudesse ser uma bênção para todas as nações. Você se lembra dessa parte? Então, por que Deus o abençoou? Para que ele possa ser uma bênção para você. Deus pretende que você cuide dos outros. Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua alma. Tudo o que você tem, tudo o que você é. E amar o seu próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. Basicamente, se você orar 1 hora por você, precisa orar 1 hora pelo próximo.
Não é algo, amar o seu próximo, e então na Bíblia diz que se você não ama o seu próximo, não pode dizer que ama. Você pode pensar que ama a Deus, mas na verdade é assim que você mede o quanto ama a Deus, com base em quanto ama o seu próximo. E Jesus diz que você deve amar seu inimigo. Bem, Jesus não disse que você deve concordar com seu inimigo, ou que deve permitir que seu inimigo faça o que é mal, mas você deve amá-lo, cuidar dele, orar por ele. Você me entende? Porque as pessoas pulam para extremos. Apenas deixe-os fazer o que quiserem, porque os amamos. Não os deixe fazer o que quiserem. Mas de qualquer forma, voltando à história, ninguém ora certo buscando uma bênção para si. Voltando aos discípulos, ela diz que o Espírito Santo começou a lembrá-los que Jesus não veio para lhes dar bênçãos temporárias. Na verdade, Jesus disse que vocês terão problemas, vocês terão provações. Se fizeram isso comigo, quanto mais fariam a vocês. E Jesus disse que é melhor você perder uma perna ou um olho do que perder a eternidade. Estou certo? Basicamente, Jesus disse: eu farei o que for necessário para te salvar, porque esta vida passa rápido. Ontem eu tinha 10 anos, e então um dia atrás eu tinha 40, e agora eu tenho 57. Vida, as moscas, ontem era o ano novo e agora é Natal, você sabe o que estou tentando dizer. A vida passa rápido, e Deus diz que não há benefício em buscar bênçãos para esta vida temporária que voa e perder a eternidade. As bênçãos que a mente humana não pode compreender. Ele não veio para morrer para te dar esta vida. Jesus diz: eu vim para dar-lhes a vida eterna. E então Jesus diz: eu farei o que for necessário para te acordar, porque eu te amo e quero que você esteja comigo no céu para sempre. Eu não quero que você se perca para sempre. Então você terá provações se me seguir. E assim, nessa situação, voltando à história, eles perceberam que, orando, o Espírito Santo diz no livro de Atos, nos capítulos 2, 3 e 4, que o Espírito Santo abriu a mente deles e eles oraram mais e mais. Começaram a entender que Jesus não veio para essas bênçãos temporárias, mas para bênçãos eternas. E então, ela diz que quando pararam de orar por si mesmos, Deus começou a responder suas orações. Você já viu aquele parágrafo. E então, ela diz que eles não oraram apenas por si mesmos, mas pela honra de Deus, pelo trabalho de Deus e pelas pessoas que não conheciam Jesus, para que aceitassem Jesus e fossem salvas. E ela diz que quando começaram a orar pelo trabalho de Deus, então receberam o Espírito Santo. Você já notou essa sequência? Quanto oramos, quantas respostas recebemos? Deixe-me explicar. É uma história simples. Na verdade, complicada. Eu estava orando, quando era jovem, há 200 anos, eu tinha um pequeno negócio de vidro. Eu tinha uma loja onde cortava janelas e as colocava por toda parte. E eu tinha algum dinheiro, um bom dinheiro para aquela época, durante o tempo de Ceausescu, quando o salário médio era de 1.600, 2.000, um bom salário de 2.500. Eu estava ganhando cerca de 5.000 por fim de semana. Isso era um bom dinheiro, eu diria. Porque não era apenas o salário que era bom, mas as pessoas vinham à minha loja porque fechavam uma varanda, fechavam uma casa, construíam uma nova casa no campo e queriam as janelas. E eu sabia como aproveitar os restos e usava cada pedaço de vidro e eu meio que ganhei muitas gorjetas, vamos colocar assim. E eu tinha um bom dinheiro para a minha época. Mas o presidente do país deu uma lei chamada Chintinal, que significava que você precisava produzir em um ano a média, produção média de 5 anos, você precisava produzir a quantidade de 5 anos em um ano, como o Egito, pedindo aos israelitas para produzir mais tijolos com menos palha, você se lembra. E assim, as pequenas pessoas que estavam sobre os trabalhadores queriam parecer bem diante do governo comunista. E eles começaram a nos espancar até a morte. Você precisa trabalhar mais duro. Você precisa trabalhar mais duro. Se você não parecer bem, eu não pareço bem. E se eu não parecer bem, eu perco meu emprego e você perde seu emprego. Eles começaram a nos espancar. E então eles vieram até mim e disseram: Goya, você não trabalha no sábado e no domingo? Eu disse sim, porque a Bíblia diz para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Eu dou o sábado a Deus e o domingo a César. E eles disseram: não, você precisa trabalhar ambos, precisa produzir 5 anos em um. Eu disse que estava disposto a vir no domingo, mas não viria no sábado. Esse é o dia de Deus.
E eu me lembro do cara, ele tinha cabelo muito cacheado, tinha um rosto que era de alguma forma, eu nunca vi nada parecido, afiado, a cabeça dele era pequena em cima e grande aqui assim, você sabe. E aquele cara de cabelo cacheado veio até mim e enquanto falava, ele estava cuspindo, como se você precisasse de um guarda-chuva para se proteger. Ele estava cuspindo e disse: eu vou fazer você trabalhar sábado e domingo, dia e noite, senão eu tenho o poder. Vou te colocar na prisão, você não é nada. E seu Deus não é nada. E então ele amaldiçoou Deus, levantou o punho para o céu e usou uma linguagem muito suja. E xingou Deus: vem aqui. E então ele usou algumas palavras: eu quero ver você. E ele disse: você vê, não há Deus. E eu balancei a cabeça e disse: estou feliz que meu Deus é tão paciente. Eu nunca seria. Se eu fosse ele, eu o mataria. Eu disse: estou feliz que meu Deus é tão paciente, porque se meu Deus viesse, seria Hiroshima para você. Você evaporaria. Ele disse: eu vou te evaporar. Ele disse, abre aspas, a faca e o pão, significando que ele pode me cortar da maneira que quiser. Eu faço o que eu quiser com você. Não há Deus para te proteger da minha mão. Eu quero ver aquele Deus que pode te proteger. E ele amaldiçoou Deus e me amaldiçoou. Você virá sábado e domingo e à noite, e você trabalhará. E ele começou a me ameaçar, então eu me afastei e disse: ei cara, você está me ameaçando, vamos lá. E ele estava vindo com raiva e vermelho. Eu disse: vamos lá cara, você vai ter um ataque cardíaco, apenas se acalme, eu não vou vir. O que você pode fazer? Nada. Eu vou te colocar na prisão. Eu disse: tudo bem, eu vou pregar o evangelho na prisão. Eles vão te matar. Eu disse: tudo bem. Eu vejo Jesus, você é louco. Eu disse: sim, é o que a Bíblia diz. A sabedoria de Deus é loucura para pessoas loucas. Eu disse: você é louco. Quando ensinaram medo na escola, eu perdi a aula e não tenho a sensação de medo. Eu não tenho medo de alturas. Eu não tenho medo de cobras. Eu não tenho medo de pessoas. Eu não tenho medo, ponto. E então eu não me importava com ele no exército. Eu não tinha medo deles. Eu não tinha. Eu não me importo, ponto. Eu disse: você me mata, eu não me importo se eu morrer, eu realmente não me importo. Então por que eu teria medo de você? Eu só tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de pessoas. Ele ficou tão bravo. Todo mundo tem medo de mim. Eu sou o representante do Partido Comunista, ele disse. O representante do CC para todo o condado. Todo mundo tem medo de mim. Eu disse: eles não têm cérebro. Por que eu teria medo de você? Ele ficou tão bravo. Eu vou te ensinar uma lição. Ele ficou tão bravo e, resumindo, ele trouxe um vidro que estava danificado. Em um sábado, quando eu não estava no trabalho. O vidro estava danificado, a caixa de madeira estava danificada, podre, destruída. E na segunda-feira, quando fui trabalhar, ele disse que, porque você não veio no sábado, isso se danificou e agora você tem que pagar por isso. Naquela época, naquele país, se você tivesse tanto dinheiro faltando em seu negócio, você iria para a prisão. Então, ele propôs cerca de 7 anos de prisão para mim e depois ele propôs: você tem 2 opções, vai para a prisão ou trabalha aos sábados e eu perdoarei o que eu disse. Eu não me importo. Agora, ouça com atenção. O que você acha que faria? Você iria para a prisão. Você iria trabalhar no sábado. O que você faria? Eu te digo o que um bom adventista faria. Oraria. Ok. Pelo que um bom adventista oraria. Senhor, livra-me, estou certo ou errado. Salva minha liberdade. Salva minha vida dessa pessoa maligna. Estou certo ou errado. Foi assim que eu orei. Senhor, por favor. E eu estava estressado. Você já foi orar estressado e saiu da oração ainda estressado. Então, se a oração não te deixou mais leve, por que você ora? Parece que Deus ou não se importa ou não é capaz de te ajudar. Ele não tem poder. Deus não se importa, sim ou não, Ele se importa. Ele deu seu Filho por nós. Se Ele deu Jesus, como em Romanos capítulo 8, como não nos dará também todas as coisas em Jesus? Ele se importa. Então ele não tem poder. Eu gostaria de te ajudar, mas sinto muito, sou tão fraco. Deus não tem poder. Ok, Heleno, eu digo que a razão pela qual não vemos os mesmos milagres que vimos, eu digo isso com minhas palavras, mas tenho a citação. A razão pela qual não vemos tantos milagres em nossos dias, não é porque a mão de Deus é curta, mas porque não estamos tão comprometidos quanto eles estavam. Comprometidos com o quê? Comprometidos com o eu ou comprometidos com Deus? Ouça com atenção. Comprometidos com o quê? Bem, eu tenho a citação. 7 Testemunhos, página 32. A todos quantos... Quantos significa todos? Você e você e você. A todos que se oferecem a Deus para o serviço, para quê?
para Deus me servir ou para eu servir a Deus? Olá. Quem se oferece a Deus para o serviço, não Senhor, abençoe-me, mas Senhor, use-me. A todos que se oferecem a Deus para o serviço, não retendo nada para si, com entrega total. Ouçam, pessoal, eu acredito em nossa igreja com todo o meu coração. Meu pai, meu avô, espancados pela polícia a ponto de acharem que ele estava morto. E ele ficou cerca de 3 meses em coma, porque o encontraram distribuindo Bíblias. Dedicado, eu acredito nesta igreja, mas ouça com atenção. Eu acredito no sábado. Está na Bíblia, está nos 10 mandamentos. É a lei de Deus. Eu acredito. Não diga, pastor Goya disse que não devemos guardar o sábado. Mas ouça com atenção. Se você guarda o sábado e não se entrega, isso é suficiente. Você ouve o que estou tentando dizer. Os fariseus guardavam o sábado melhor do que você e eu, mas eles nunca se entregaram. Quando cantamos tudo a Jesus, quanto você deve, quanto significa tudo. Bem, deixe-me te dizer, é muito mais fácil guardar o sábado, é muito mais fácil comer saudável, é muito mais fácil devolver o dízimo, é muito mais fácil cantar no coro, ensinar a escola sabatina, saber sobre o estado dos mortos, do que se entregar. Você me segue? É por isso que Jesus disse ao rico, eu sou o governante, entregue-se. E assim, de volta à história, o parágrafo diz que para cada um, sem diferença de idade, educação ou nacionalidade, para todos que se comprometem com Deus para o serviço, não para si mesmos, sem reter nada, com entrega total. Agora ouça atentamente a próxima frase. Poder celestial, ilimitado. Você consegue entender as palavras poder celestial, ilimitado? Envolva sua mente em torno dessas 3 palavras. O poder celestial ilimitado é fornecido para resultados sem medida. Por que não temos poder celestial ilimitado? Porque não nos entregamos 100% para o serviço. Você ouviu o que eu disse? Na verdade, não são minhas palavras. Testemunhos, volume 7, página 32. As páginas 30, 31 e 32 falam tudo sobre entrega e poder. A tristeza dos séculos, 6 capítulos sobre poder. Livro de Atos, 4 capítulos sobre poder. Cada parágrafo, a razão a igreja não tem poder é porque não se entrega. A razão a igreja não tem poder é porque eles não oram. A razão a igreja não tem poder é porque não tem o Espírito Santo. A razão pela qual a igreja não recebe o Espírito Santo, então ela diz que se precisamos tanto do Espírito Santo, não há sucesso em nenhuma área do nosso trabalho. Essas são as palavras, sem sucesso em todas as áreas do nosso trabalho, a menos que recebamos o poder do Espírito Santo. Não é através da sabedoria, não é através da força, não é através de métodos humanos, é apenas através do Espírito Santo. E então ela diz que a razão pela qual não temos poder é porque não temos o Espírito Santo. E então ela diz que a razão pela qual não recebemos o Espírito Santo é porque oramos tão pouco por ele e tanto por nós mesmos. E então ele diz, se precisamos tanto do Espírito Santo, por que não imploramos ao Senhor pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo tem sido o poder que Jesus prometeu, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vos darei o Consolador. Se precisamos de um Consolador, por que não oramos pelo Consolador? Ela diz que a maior e mais urgente entre todas as nossas necessidades é a renovação. E então, na próxima frase, ela diz que a renovação vem quando as pessoas oram pelo Espírito Santo. E então ela diz na próxima frase que o Espírito Santo não vem em vão, mas vem para nos capacitar a cumprir nossa missão, a prestar serviço. E assim, voltando à história, eu fui para casa e orei, salva-me, 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 e não obtive resposta. Minha oração estava batendo no teto e voltando para me atingir. Eu orei, não. E então eu fui até meu pai. Estou orando e Deus não responde. E meu pai disse uma citação de memória. Ele disse, cito, para toda oração honesta, uma resposta virá. Isso é do espírito de profecia. Eu tenho a citação no meu seminário. Para quantos? Para toda oração honesta, uma resposta virá. Mas então, na próxima frase, seria errado assumir que Deus responde no tempo que queremos, da maneira que queremos. E então, algumas páginas depois, se você soubesse o fim desde o começo, escolheria o mesmo caminho.
E meu pai disse, para cada um, uma oração e uma resposta virão. Mas então meu pai disse, depende do que você ora. Ele diz, o que você orou. Libertação deste homem maligno. Ele quer me colocar na prisão por não trabalhar no sábado. O que vai acontecer comigo? Meu pai disse para mim, bem, imagine se José não fosse para a prisão. Ele teria se tornado o primeiro-ministro do Egito. Eu disse, sim, mas eu não preciso ser primeiro-ministro. Eu só preciso de liberdade. E meu pai disse, imagine se Daniel não fosse um escravo. Você acha que foi divertido ser levado como escravo para a Babilônia? A família dele foi morta. Coloque-se no lugar dele. Se ele não tivesse permitido que Deus o guiasse através dessas provações, ele teria se tornado o primeiro-ministro da Babilônia. E meu pai disse, as pessoas não experimentam grandes milagres, porque elas nunca confiam em Deus para guiá-las em grandes provações. E nunca fazem grandes orações. Uau! Eu não gostava mais do meu pai. E meu pai disse, você fez a oração errada, filho. Você não é o centro do universo. Você se concentra demais em si mesmo, na sua liberdade e no seu conforto. Eu disse, o que você quer que eu ore? Que eu vá para a prisão. Fácil para você dizer, mas e eu? Na prisão. E meu pai me disse, você não acha que Deus te ama mais do que você se ama? Então meu pai leu um parágrafo para mim que é extremamente forte de uma das cartas que Ellen White escreveu. Eu tenho o parágrafo novamente no meu seminário. Eu posso colocá-lo amanhã na tela, onde ela diz que não nos rendemos, porque temos medo das consequências se confiarmos plenamente em Deus. Temos medo do que vai acontecer se eu me render completamente. O que vai acontecer comigo? E não confiamos nele para nos rendermos completamente, porque o que vai acontecer comigo? E então ela diz a seguir, preferimos confiar em nós mesmos do que confiar em Deus. Isso é profundo. Meu pai disse a mim, você tem medo de se render, que Deus te destruiria ou te colocaria na prisão. Mas Deus quer o seu benefício. E você nunca realizará nada em sua vida antes de se render. Ela diz no final daquele parágrafo, não nos rendemos. Ela diz que antes de nos rendermos completamente, nunca teremos poder ou paz. Paz. Antes de nos rendermos completamente, nunca teremos poder ou paz. Por que as pessoas não têm paz? Isaías diz, você o mantém em perfeita paz. Aquele cujos olhos estão focados em você. Você me segue e meu pai disse a mim, filho, este é o jeito que você deve orar, Senhor. Honestamente, eu adoraria ser livre. Não quero ir para a prisão porque Deus conhece seu coração. Você não deve mentir, deve ser honesto, porque em Passos para Cristo. Diz que a oração é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Então, apenas seja honesto. Diga, Senhor, eu odiaria ir para a prisão. No entanto, não a minha vontade, mas a sua. Nós dizemos isso, que tudo seja feito em nome de Jesus. Amém. Mas não queremos dizer isso. Tememos que ele possa fazer a sua vontade. E dizemos, Senhor, por favor, faça isso. Mas que tudo seja feito. Mas, por favor, faça isso. Você me entende? Dizemos isso como um slogan, como uma fórmula. Mas não queremos dizer isso. Na verdade, não queremos que Deus nos dê seu plano. Queremos que Deus abençoe nosso plano. Usamos a fé para convencer Deus a fazer o que pedimos. Se você crer, Deus vai responder da maneira que você pede. Não, a fé não é para torcer o braço de Deus para manipulá-lo a fazer a sua vontade. A fé é para torcer o seu braço para manipulá-lo a aceitar a vontade de Deus quando você não entende o que está acontecendo. Usamos o jejum como uma greve de fome para convencer Deus a ouvir nossas orações. Em vez de usar o jejum para limpar nossa mente e entender a voz de Deus, o jejum não é para que Deus ouça você. O jejum é para que você limpe sua mente e ouça a Ele. Você me segue? Nós tentamos demais controlar Deus e esquecemos que Ele é Deus. E assim meu pai disse a mim, Senhor, eu gostaria de ser livre, no entanto, que a sua vontade seja feita. Eu não sei desde o começo, mas vou dizer, eu diminuirei e você aumentará. Se for sua vontade que eu viva, deixe-me viver. E se for sua vontade que eu morra, deixe-me morrer. Eu não quero viver sem você. Se for sua vontade que eu seja livre, deixe-me ser livre. Se for sua vontade que eu vá para a prisão, deixe-me ir para a prisão. E então ele disse, filho, mas esta é agora a parte mais importante da oração. Eu disse, algo mais difícil.
do que isso. Ele disse, sim, faça o que honrar e servir a você. Faça isso comigo. Se honra e serve a você que eu vá para a prisão, me coloque na prisão. Se honra e serve a você que eu fique livre, deixe-me ser livre, mas não me deixe viver para mim mesmo. O que quer que aconteça comigo, deixe-me usá-lo para glorificar o seu nome e mostrar às pessoas que há um Deus. E então meu pai disse a mim, essas pessoas não conhecem Deus, são comunistas. Deus não te colocou lá para ter um emprego, Deus não te colocou lá para ter uma escola, Deus não te colocou lá para ter uma casa, Deus te colocou lá porque você é responsável por essas pessoas. E então Heleno diz que ela diz, essas pessoas que eram nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, quando Jesus voltar, elas dirão a você, você se lembra do parágrafo que você sabia e não me contou? Você se lembra do parágrafo que você sabia e não me contou? Você é o vigia. E meu pai disse a mim, Deus te colocou lá não para você. Pare de se concentrar em você egoisticamente. Deus te colocou lá por causa dessas pessoas e diga, Senhor, faça comigo o que servir a você e ajude essas pessoas a saber que há um Deus e que elas têm uma chance de serem salvas. E então meu pai disse, Deus ama essas pessoas a ponto de ele ter morrido por elas. Ele não ama você mais do que ama elas. Foi uma oração difícil de fazer. Eu fui orar e estava mordendo meu lábio e dizendo, Senhor, eu realmente não quero ir para a prisão. Mas você sabe, eu te dou permissão para fazer o que for necessário para te servir. Quando eu disse aquelas palavras difíceis, naquele momento, experimentei pela primeira vez na minha vida, e eu nasci adventista, pela primeira vez na minha vida, uma paz. Como se todo o céu tivesse descido. Eu estava tipo... E instantaneamente, eu não me importei em ir para a prisão. É como se um peso pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. E eu pensei, devo continuar orando. Eu senti vontade de cantar. Uma canção, aquela que confia no Senhor. Eu comecei a cantar. Dum. Eu comecei a cantar essa canção. E eu disse, Senhor, você sabe, faça o que quiser comigo. E quanto mais eu dizia, mais eu realmente queria dizer isso. E eu tive paz. E não sabia o que Deus faria, mas eu tinha paz. Eu disse, Senhor, se eu for para a prisão, deixe-me te servir na prisão. Se eu estiver livre, deixe-me te servir livre, mas faça o que fizer. Ajude aquelas pessoas comunistas a saber que há um Deus e que elas terão uma chance de salvação. Eu fui trabalhar, não estava lutando, e ele veio até mim. Você vai trabalhar, você vai vir. Eu disse, isso não vai acontecer. Eu vou te colocar na prisão. Eu não me importo, me coloque na prisão. Você vai quebrar o sábado na prisão. Eu não vou. Eles vão te matar. Estou bem com isso. Você é louco. Ninguém pode te salvar. Eu disse, meu Deus pode me salvar. Mas se ele não salvar, eu morro alegremente. Ele balançou a cabeça. Ele disse, vocês cristãos, vocês não entendem. E eu olhei para ele. Eu disse, não, você não entende. E então Deus me deu luz naquele segundo. Eu disse a ele, escute, você me colocou na prisão. Eu perco, você perde. Ele disse, não, como eu perco? Porque você não faz o Cincinnati, os 5 anos em 1. Porque você tem menos pessoas trabalhando. Você me deixa livre. Sábado eu não vou vir. Eu vou vir no domingo. Vou ficar 2, 3 horas a mais todos os dias. Eu vou trabalhar, vou orar para que meu Deus me dê a velocidade do Superman. Eu vou fazer 5 anos em 1. Ele disse, isso é impossível. Ninguém pode fazer isso. É política. Eu disse, apenas confie em mim. Meu Deus pode fazer isso. Ele deu a Daniel em 10 dias mais sabedoria do que todos os outros juntos. Ele pode me dar isso. Ele disse, você está louco? Não há Deus? Eu disse, não, você não o conhece. Mas há um Deus. E eu disse, deixe-me levar este vidro quebrado para o armazém, trazer boas caixas de vidro e começar a trabalhar. E você verá, me dê 1 mês de teste. 1 mês sem trabalhar no sábado, mas trabalhando mais todos os dias. E você verá quanto eu consigo em 1 mês. E então você verá se estou certo ou errado. Ele disse, fechado. E ele disse, você não pode levar o vidro para o armazém porque está podre, vai quebrar. E então você terá que pagar por isso. Eu disse, bem, deixe-me tentar. Eu paguei o motorista. O motorista veio com um caminhão que tinha um guindaste. Ele colocou o gancho e levantou o 1,5. 1,6 toneladas. Você sabe quanto é? 1,6 toneladas de vidro no ar. E o fundo da caixa quebrou. Um ponto qualquer de toneladas de vidro caiu. Sem esperança, prisão. Porque quando você perde tanto valor, ou você paga ou vai para a prisão.
Naquele momento, sem eu nem mesmo orar por isso, eu não tive tempo. Foi uma fração de segundo, o vidro parou. No ar, não havia nada acima, não havia nada abaixo. Desafiando a gravidade, 26 chapas, 4 milímetros de espessura, 180 por 220 metros. Todos eles pararam. Na verdade, havia 2 caixas juntas, não uma. Havia 2 caixas que ele pegou com os cabos. Elas pararam. No ar. Mais de 100, provavelmente 150 ou mais pessoas, eu não sei, que estavam trabalhando lá em toda aquela cooperação. Todos os negócios, todos os caras consertando os sapatos, o cara consertando as roupas, toda a cooperação, todas as pessoas, todas as senhoras, todas as secretárias, todos eles saíram. E todos eles tinham a boca aberta, como se a terra tivesse parado. Pessoas andando nas ruas, as pessoas não tinham carros. Todos pararam. As pessoas se ajoelharam nas ruas. As pessoas começaram a levantar as mãos e disseram: há um cara no céu, em um país comunista, vendo as pessoas orando na rua. Isso não é comum. Imagine isso acontecendo na Coreia do Norte. Isso não acontece. O cara era amarelo. Ele disse: o que devemos fazer? E então, o motorista: senhor Goya, o que devemos fazer? Eu disse: não sei. E a caixa, o vidro estava parado no ar e as caixas estavam vazias. Então, começaram a se mover com o vento. Eu disse: abaixe. Eu subi em uma cadeira, segurando as caixas firmemente. Ele começou a abaixar até que o vidro voltasse para a caixa e então abaixou tudo junto. E então o cara do Partido Comunista disse para mim: mova-se, vá para outra cidade, para outro trabalho, apenas se mova. Espere, você não precisa pagar, você não precisa ir para a prisão. Você não, sabe? Você pode guardar o sábado, você pode guardar todos os dias, apenas vá embora. Temos medo de você, nunca vamos te tocar, apenas vá. Embora e não ore contra nós. Não nos amaldiçoe, apenas ore por nós. Vá, você tem Deus com você. Temos medo de você, nunca vamos te tocar, apenas vá. Por que Deus não responderia a minha oração antes e responderia a minha oração depois? Por quê? Porque Deus... Pense em Ana, diz na Bíblia que por muitos anos ela não teve filhos. E diz no espírito de profecia que ela orou e orou e orou e orou e orou por filhos. E ela nunca teve filhos. E então, em certo ponto, ela diz que mudou de ideia e não orou mais por filhos para si mesma. E ela disse: Senhor, se você me der um filho, eu vou entregá-lo, dedicá-lo, dá-lo a você para o serviço. E quando ela orou isso, ela engravidou. Você notou isso na Bíblia, no espírito de profecia. Quando ela não orou para ter um filho para si mesma, mas que daria o filho ao Senhor, então ela recebeu uma resposta. Deus nunca nos chamou para ter uma vida confortável. Deus nos chamou para o serviço. Jesus veio para servir. E Ele quer que você sirva. Se você vai à igreja por uma bênção, eu vou à igreja por uma bênção. Você nunca receberá. Vá à igreja para ser uma bênção, porque é uma bênção maior. A bênção de dar é maior do que a de receber. É uma bênção maior abençoar do que ser abençoado. Você experimenta uma bênção quando se torna como Jesus, quando começa a abençoar as pessoas ao seu redor. Então você é abençoado. E quanto mais você abençoa, mais Deus o abençoará. Então você tem de onde abençoar. Você me entende? Não estou falando sobre habilitar pessoas preguiçosas. O membro adventista, meu vizinho vai me culpar, eu não tenho que trabalhar. Não estou falando sobre habilitar a preguiça. Estou falando sobre um cuidado profundo e profundo que anda de mãos dadas com o Espírito de Deus. Quando você fala com Deus pela manhã e diz: Senhor, me dê oportunidades hoje para servir. Ajude-me a não estar tão focado em mim que não ouça a voz do Espírito Santo. Abra meus olhos, aqui estou. Envie-me, Senhor. Use-me, Senhor. Exemplo, eu estava vindo da Califórnia. Eles me usaram. Falei às 9, falei às 11, falei às 2, falei às 4, falei às 6, falei na noite de sexta-feira. E então, às 7h30, tive uma reunião com os anciãos e diáconos. Falei 6 ou 7 vezes naquele sábado, não tinha mais forças, estava como um limão espremido, cansado. Quando cheguei do aeroporto, me levaram direto para a igreja para começar a falar. Quando terminei no sábado à noite, tive que correr para o aeroporto para devolver o carro alugado. E meu voo saiu às 11. Basicamente, depois de falar 1 milhão de vezes, peguei o avião e
Voei da Califórnia para Atlanta 5 horas e meia. Esperei 2 horas no aeroporto e depois voei mais 1 hora ou algo assim para Baltimore. E então dirigi 1 hora até em casa. Eu estava morto de cansaço. Quando entrei no avião, eu orei. Senhor, por favor, me ajude, que não haja ninguém sentado à minha esquerda ou à minha direita, que este banco fique vazio, para que eu possa descansar. E Deus falou na minha mente, essa oração é para você ou para mim? E bem, é para mim, mas estou cansado. E o Senhor disse, quem te dá saúde? Incrível, toda vez que você vai ao médico, eles dizem que seu colesterol está perfeito, seu açúcar está perfeito, você está saudável. Nós ficamos admirados. Quem te dá saúde? Eu disse, você. Por que você se preocupa? Você não deveria me colocar em primeiro lugar e deixar que eu me preocupe com você. E então veio à minha mente a oração da profecia espiritual. Deus te chamou para servir. Coma. Enquanto você continuar servindo, não precisa se defender. Seu Deus lutará por você. Faça seu trabalho e deixe Deus cuidar de você. Eu disse, Senhor, tudo bem, eu me arrependo. Se você tiver alguém em grande necessidade, coloque-o ao meu lado. Assim que eu disse isso, uma mulher grande sentou à minha direita e uma mulher grande sentou à minha esquerda e elas me apertaram como sardinhas na lata. Eu não conseguia me mover. E eu disse, Senhor, vamos lá. E a senhora à minha direita, que estava na janela, começou a chorar. Ela colocou a cabeça nas palmas das mãos e eu disse, é isso, você sabe. O Senhor as colocou ao meu lado porque elas precisam de uma bênção. Posso ajudar você? Ela diz, me deixe em paz. Ok. E ela continuou chorando. A senhora à minha esquerda disse, como você pode ajudá-la? Eu disse, bem, não sei, eu poderia orar por ela. Ela disse, você acredita na oração? Eu disse, absolutamente. Ela disse, eu também. E começou a falar sobre oração, e eu comecei a falar sobre oração, e por meia hora conversamos. Eu dei a ela quantas orações, quantos tipos de oração, quantas orações na Bíblia, quantas orações são respondidas na Bíblia, quantas orações são respondidas instantaneamente, quantas orações são respondidas com o tempo. Comecei a dar a ela informações, você sabe. Ela disse, uau, como você sabe disso? Eu disse, 9 anos e meio de estudo, 750 orações, você sabe. 8 delas traduzidas do hebraico e muitas do grego. E 111 livros lidos sobre oração. E eu comecei a me gabar como um tolo, se você sabe. De qualquer forma, ela disse, uau, você realmente sabe sobre. Você realmente acredita na oração. A senhora à direita, que estava chorando, parou de chorar e disse, independentemente de quanto você ore, isso não vai mudar minha situação. Eu disse, bem, qual é a sua situação? Quando entrei no avião, recebi uma mensagem do meu marido dizendo que ele me deixou por outra mulher. O que Deus pode fazer sobre isso? Mas eu não respondi. Porque Jesus diz em João, eu não falo minhas próprias palavras, mas falo as palavras que o Pai me dá. Você se lembra do versículo? Se Jesus, que era sábio, não se permitiu falar suas próprias palavras, nós deveríamos falar nossas próprias palavras. Você me segue? Neemias, quando foi ao rei, o rei disse, o que você quer? E Neemias disse, eu não respondi primeiro. Eu orei por sabedoria e então respondi. Então, em vez de responder à senhora, eu disse, me dê um segundo e orei em minha mente. Eu disse, Senhor, não posso ajudar essa senhora. O marido a deixou. O que posso fazer? Por favor, você prometeu que aqueles que pedem sabedoria a receberão. Você se lembra da grande mão? Deus vai te dar sabedoria. Eu disse, me dê sabedoria após sua promessa. Não estou pedindo por mim. Estou pedindo para ser uma bênção para ela. Deus falou em minha mente. Claramente, é como se eu estivesse fortemente impressionado a dizer a ela que ela está melhor sem o marido. Eu disse, senhora, vou dizer algo realmente cruel. Por favor, não me bata. Não fique brava. Apenas me deixe terminar a frase. Você não vai concordar com o que eu digo. Ela ficou tipo, o quê? Eu disse, escute, eu sei que é difícil para você agora, mas é bom para você que ele te deixou. Ela disse, o quê? Estou passando por um divórcio, o que eu vou fazer? Eu disse, apenas me deixe terminar. E eu disse, ninguém te amava ontem e te odeia hoje. As pessoas não simplesmente param de amar você instantaneamente. Ele parou de te amar há 2, 3, 4 anos. E ele começou a te abusar, a te chamar de nomes, a gritar e a te bater. E a vida se tornou um inferno, e sua casa se tornou um inferno, e você não tinha mais alegria, e sua vida era miserável e estressante. E você não conseguia dormir e não conseguia comer. E ele começou a te trair, e depois de 2, 3 anos de lixo e miséria, ele finalmente teve coragem de dizer, eu sou Deus.
Você sofre agora, mas em 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, você superará isso. Mas você voltará para casa sem ninguém gritando com você. E você pode recomeçar a vida. E desta vez, comece com Deus. Porque você não conhece as pessoas, mas Deus conhece as pessoas. E Ele vai te dar alguém que te ama e te respeita. Ela abriu a boca. Como você sabe que há 3 anos ele parou de me amar? Há 3 anos ele começou a gritar, começou a pegar o dinheiro e começou a me bater. E a vida se tornou exatamente como você diz. Você é um profeta. Eu disse não. Como você sabe disso? Eu disse senso comum. Eu disse, eu orei em minha mente e pedi a Deus por sabedoria. Você fala com Deus. Eu disse, Ele fala comigo. E ela disse, você está certo. É isso que acontece. E eu sei que você está certo, que eu vou estar melhor. Porque eu fiquei cansada, eu queria me matar, eu estava cansada disso. E ela disse, mas agora, o que eu posso fazer para tirar minha mente disso? Eu disse, senhora, quando tenho uma música ruim na minha mente, mesmo que eu tente me livrar da música, minha mente continua cantando a mesma música, até eu começar a cantar uma música melhor. Você não pode se livrar dessa miséria, a menos que se concentre em algo melhor. Eu peguei meu livro da minha pasta. Eu disse, leia este livro. Se você não gostar, devolva. Se você gostar, fique com ele. Se eu não gostar, eu acabei de te dizer, devolva para mim. Leia um capítulo. Vai levar alguns minutos. Ok, isso vai me ajudar. Apenas leia. Ela leu 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Quando chegamos a Atlanta, ela estava me abraçando, rindo, chorando, me abraçando, rindo, chorando, me beijando. Eu disse, chega, apenas continue lendo. Quando chegamos a Atlanta, ela disse, posso ficar com ele? Eu disse, você gostou? Sim. Fique com ele, eu vou dar para minha filha, eu vou dar para meus vizinhos. Agora percebo que devo viver para Deus, que não devo fixar meus olhos nos meus problemas e no meu marido, que devo entregar minha vida a Deus, e então Deus responde orações, e eu poderia ter paz e alegria, e obrigada, obrigada. Ela estava falando sem parar, e então ela me enviou um e-mail 1 mês depois. Comecei a ir à igreja, comecei a orar, comecei a estudar, minha vida mudou. Obrigada por aquele livro, Deus te colocou ao meu lado. Todas as coisas funcionam. E se eu os visse vindo ao meu lado e eu me mudasse para um banco atrás para ficar confortável? Você me acompanha. Eu não teria experimentado aquele milagre. Teria. Porque nós, nossa sociedade, somos tão egocêntricos que ninguém se importa com os outros. Se me faz sentir bem, não me importo com meu cônjuge. Você me acompanha. Se me faz sentir bem, não me importo com meu vizinho. Não estou falando sobre permitir o mal. Não confunda isso. Estou falando sobre andar com Cristo e ter a sabedoria que o Espírito Santo te dá a cada momento, dependendo de Cristo. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. José, Daniel, você nomeia, todos eles andaram com Deus. Porque nós não? Deus nunca mudou. Elenoite explica, você sabe o que é estar com Deus. E então, ela diz que ele estava continuamente vivendo na consciência da presença de Deus, dependendo de Deus em cada momento. Não deveríamos estar cientes de sua presença e depender dele? Não falar antes de conversar com ele? Não agir antes de falar com ele? Como nossas vidas mudariam? Como nossas famílias, como nossas igrejas mudariam se os cristãos adventistas andassem com Cristo? Você me acompanha? A propósito, esta é a introdução que eu queria dar a um sermão sobre crescimento através da oração. E quero contar uma história antes de começar, e eu termino a história e nunca começo o sermão. Na verdade, quero te contar como uma igreja pode crescer de nada para gigantesca. Em pouco tempo, minha antiga igreja tinha 90 pessoas frequentando, 100. Crescimento por 72 anos, de acordo com os registros da conferência. Igreja dividida em 3 grupos lutando entre si. 11 pessoas fazendo todos os trabalhos. Um grupo muito liberal, um grupo muito conservador, um grupo que não acredita no Espírito Santo. Eu poderia te dar bastante informação. Depois de um tempo, não havia mais divisão. As pessoas estavam orando juntas todas as manhãs. 265 pessoas trabalhando. Uma média de 270 estudos bíblicos dados por ano. Você já ouviu falar de uma igreja que dá 270 estudos bíblicos a cada ano?
Você já ouviu isso antes. Uma média de 50 batismos por ano. 50. A igreja passou de 90 para isso, para aquilo. 4, 5 anos depois, tínhamos 340 membros frequentando. A retenção na divisão norte-americana é de cerca de 47%. De cada 100, 53% deixam a igreja e 47% permanecem. Nossa retenção foi de 98%. Batizamos, por exemplo, em um ano, 51. Um saiu, 50 permaneceram. Todos trabalhando, sem pessoas preguiçosas. A igreja foi totalmente transformada. Nossos programas de seminários de sermão foram ouvidos de cerca de 80 países. Tivemos uma média de 400 mil downloads por mês, a cada mês durante 5 anos. 400 mil downloads por mês em todo o mundo. Você consegue entender isso? Por meio da oração, nos reuníamos na minha casa e orávamos. Depois íamos para a floresta e orávamos por 2 horas pelo Espírito Santo, dizendo: Senhor, use-nos, não temos poder, dê-nos seu Espírito para servir. Eles vieram até mim e disseram: queremos pintar a igreja. Eu disse: me dê o plano de Deus para vocês. Queremos pintar a igreja e começar pontualmente às 9h30 e terminar pontualmente ao meio-dia. Eu disse: esse é o seu plano, me dê o plano de Deus. Meu Deus é grande, vocês vieram com um plano pequeno, vocês são pequenos, têm um plano pequeno, me dê um grande plano, um plano do tamanho de Deus. Eles dizem: mas o que podemos fazer de grande? Orem. Longa história. Não vou contar porque não temos mais tempo. Eles foram para a floresta. Voltaram. Queremos pintar a igreja. Eu digo: voltem para a floresta. Não voltem antes de terem um grande plano. Algo louco. A menos que seja algo louco como construir uma arca, salvar o mundo. Algo grande. Salvar Israel do Egito sem um exército. Gideão, vá contra uma grande multidão com 300 pessoas e 100 armas. Me deu um grande plano louco. Então é o plano de Deus. Eles voltaram para a floresta. Voltaram depois de 2 horas. Pastor, queremos alcançar o mundo. Sabemos que é louco. Nossa igreja é pequena. O mundo é grande. Queremos alcançar o mundo. Eu disse: esse é o plano de Deus. Próximo. Queremos ter televisão. Queremos ter rádio. Queremos fazer muito. Queremos batizar 50 pessoas por ano. Eu disse: apenas 3 flechas. Vocês deveriam ter disparado 10 flechas, não apenas 3. Vocês me seguem. Todas essas longas histórias foram realizadas. 50 batismos por ano, alcançando o mundo. Recebemos uma média de 100 a 130 e-mails por dia durante 5 anos de todo o mundo. Igrejas, 6 igrejas nas Filipinas, 2 igrejas na Alemanha, uma igreja na Austrália, uma igreja. Nossa igreja, suas mensagens transformou. Nossa experiência na igreja, batizamos muitos. Igrejas ao redor de nossas famílias, eu queria me matar. Eu estava ouvindo um dos sermões, me batizei, agora sirvo, dou estudo bíblico. Outra, eu poderia te dar história após história. Recebemos tantos e-mails. Só me dê as histórias fortes. Apenas me dê as grandes histórias. Eu poderia te contar uma história. Eu estava pregando e logo após eu começar o sermão, uma senhora veio até a porta dos fundos. Ela tinha calças pretas, caídas até aqui. Você sabe do que estou falando? Uma grande corrente aqui. Anéis, 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 anéis por todo lado. Anéis, 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 correntes, correntes. Quero dizer, aquela senhora, se ela fosse ao aeroporto, bip, 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 todas as máquinas apenas, você sabe, quero dizer, anéis por toda parte. O cabelo estava raspado aqui e era grande aqui. Era rosa, azul, vermelho ou algo assim, amarelo, verde. Eu não lembro das cores. Ela disse: vamos lá, fique longe da minha igreja, você sabe. Quero dizer, e ela entrou na igreja, e eu quase parei de pregar, quase, uau, você sabe, ela é boa para um museu ou algo assim, e ela entrou pela porta e eu continuei pregando. Quando terminei o sermão, e começamos a cantar o hino de encerramento, ela saiu. Ela não ficou para a oração, não ficou para a canção. Obviamente não queria falar com as pessoas, queria ficar sozinha. Mas tínhamos uma política em nossa igreja. Ninguém entrava por aquela porta sem ser orado. E durante os intervalos, você via pessoas no corredor orando juntas, umas pelas outras. Então eu corro atrás dela. A santa pensou que eu não conseguiria aguentar, provavelmente. Eu vou ao banheiro ou algo assim. Eu corro atrás dela. Ela me vê. Ela corre para o carro.
Eu corro atrás dela. Ela abre a porta, eu fecho a porta. Ela diz, eu quero ir para casa. Eu disse, não se preocupe, eu não vou te levar para a minha casa. Eu deixo você ir para casa. Fale um pouco. Ela diz, eu não quero falar. Eu disse, então fique quieta. Eu falo. Ela diz, eu não quero ouvir. Eu não acredito em Deus. Agora, quando as pessoas fazem uma afirmação, não discuta com elas, você perde. Elas vão discutir de volta. Jesus nunca discutiu com os fariseus. O que ele fez? Ele fez uma pergunta contrária, deixou-os responder a própria pergunta. Você me segue? O que eu não acredito em Deus, eu oro por sabedoria. E em vez de dizer, por favor, acredite em Deus, eu disse, você está bêbada. Ela disse, o quê? Você me ouviu? Não, eu não estou bêbada. Não, eu não estou bêbada. Sim, você está... Não, eu disse, sim, não, sim. Por que você diz que eu estou bêbada? Você disse que não acredita em Deus. Sim, eu não acredito. Mas você veio à igreja. Sim, eu vim. O que você está fazendo aqui? Se você não acredita em Deus, você está bêbada. Isto é um cinema, não é? É uma igreja. Você não vê a placa. Se você não acredita em Deus, a menos que você esteja bêbada, eu vou à igreja. O que você está fazendo aqui se não acredita em Deus? Ele disse, agora eu entendi. Eu não estou bêbada, acredito em Deus. Eu só não acredito em oração. Bem, eu concordo com você. Você concorda? Sim. Deus nunca responderá a sua oração. Ela disse, o quê? Eu disse, você tem olhos azuis. Deus odeia pessoas com olhos azuis. Você precisa ter olhos castanhos como eu e Deus vai responder suas orações. Ela diz, você é louco, pastor. Deus responde a toda oração independentemente da cor dos olhos. Eu disse, entendi. Você me disse que não acredita em oração e agora me diz que Deus responde a toda oração. Decida-se. Você me encurralou de novo. Eu disse, sim, porque você não sabe o que quer. Você tem uma luta dentro de si. Você me diz que não acredita em oração, não acredita em Deus, mas vem à igreja. Então, decida-se. As pessoas nunca te contam seus problemas. Elas apenas ficam por aí. Elas apenas ficam por aí, porque não querem ser arruinadas. Elas foram feridas. Então, ela ficou por aí. E quando eu disse, decida-se, ela disse, bem, para ser honesta, eu acredito em Deus. Eu acredito na oração. Mas não funciona para mim. Eu estive nas drogas por 16 anos e orei por libertação. Eu disse, Senhor, ajude-me, salve-me, ajude-me, ajude-me, cure-me, ajude-me. Nunca aconteceu. Eu disse, Senhora, você orou a oração errada. Eu disse, o que você quer dizer? Eu disse, por que você se concentraria em si mesma e nas drogas? Você mantém seus olhos em si mesma. Você mantém seus olhos nas drogas. Senhor, eu sou um dependente químico. Salve-me das drogas. Seus olhos estão após você. Depois que você confessar, a Bíblia não me diz que você deve se fixar em seu problema. Depois que você confessar, você esquece o que ficou para trás e corre em direção ao objetivo à frente. E eu disse a ela, há um livro inspirado que diz que Deus não precisa de nós. Ele pode fazer o trabalho através de anjos ou através de milagres. Ele pode usar anjos, pode usar pedras, pode usar um jumento. Deus não precisa de você e de mim. Mas ela diz, Deus nos usa porque quanto mais servimos aos outros, mais crescemos nós mesmos. E então, ela diz na próxima frase, quando servimos aos outros, nos tornamos cada vez mais como Jesus, que veio para servir, até que copiamos seu caráter e o serviço muda os servos. Não é lindo? Eu disse, Senhora, você se concentra demais em si mesma. Eu quero que você, quando orar, diga, Senhor, eu sou um dependente químico, perdoe-me. E eu te dou permissão para fazer comigo o que você quiser, para me perdoar e me mudar. Mas enquanto isso, não vou me concentrar em mim. Vou sair e salvar alguém, uma alma preciosa, porque você os ama também, não apenas a mim. Vou deixar você me mudar, enquanto eu mudo aquela pessoa. Como eu deveria salvar alguém, dar um estudo bíblico? Eu não sei como ensinar. Eu não quero que você ensine. Se você os ensinar, você os tornará iguais a você. Este é o estudo, apenas entregue a eles. E eu ensinei a ela como fazer isso. E se eu der um estudo bíblico, vou sair das drogas. Eu disse, sim. E se eu não sair, eu disse, bem, então não ensine mais estudos bíblicos. Se eu não mudar, nunca mais voltarei à igreja. Eu disse, combinado. Se você não mudar, eu não quero você na igreja. Ela disse, ok. Ela pegou o estudo bíblico, ela pegou o endereço, ela saiu
10 a 15 minutos depois, ela me ligou. Eu te odeio, eu odeio sua igreja, eu odeio seu Deus, nunca mais voltarei. E me conte o que aconteceu. Não fique emocional. Ela disse, bem, é um prédio de apartamentos, tem um interfone. Você tem que tocar a campainha para que alguém abra a porta. Ninguém abriu a porta. Deus não me considera digno de dar um estudo bíblico. Eu não voltarei à igreja. Eu disse, senhora, você orou para que Deus abrisse a porta. Não, eu não pensei nisso. Então, apenas ore, ok. Ela me ligou 15 segundos depois. Eu estava comendo uma maçã. Era sábado ao meio-dia. Eu dei uma mordida. Antes que eu tivesse tempo de mastigar a mordida, ela me ligou de volta. 15 segundos. Ela diz, eu orei e Deus não respondeu. Eu disse oração pequena, resposta pequena. Você precisa orar uma grande oração para uma grande resposta. Ela diz, o que você quer dizer? Eu disse, quanto tempo você orou? Bem, eu não sei. 10 segundos. Eu disse, não há oração no meu livro. Isso é poesia. Amém. Helena Ives tem uma citação. Ela diz, quando o coração não sente necessidade e a mente não pensa nisso, Deus desvia o olhar. Ele não responde a essas orações. Olá, ela disse. Bem, quanto tempo você quer que eu ore? 10 minutos. Como uma virtude, 10 minutos. Eu disse, muito simples, até a porta abrir. Ela disse, bem, quanto tempo? Coloque em tempo, 15 minutos. Eu disse, até a porta abrir e você dar um estudo bíblico. E se a porta não abrir, simples, você continua orando. Quanto tempo? Eu disse, senhora, você não sabe inglês. Até a porta abrir. E se a porta não abrir, você continua orando, você fica no carro esta noite, fica amanhã, não vai trabalhar, não come, não dorme, você se aposenta, morre no carro. Então você diz, Senhor, me mate, eu não vou me mover como Elias, eu não vou me mover daqui antes que a chuva venha. Me mate se você quiser me matar, mas aqui estou. Ela diz, você quer que eu leve a oração tão a sério? Sim. Não devemos levar a oração a sério? Eu disse. Senhora, estou me perguntando agora, estou tendo uma segunda opinião. Você sabe como você orou antes? Porque você me disse que devo levar a oração tão a sério. Entre no carro e ore até a porta abrir. Eu disse, este é meu pacto com você. Enquanto você orar, eu oro. Eu não vou para casa, eu não vou dormir, eu não vou comer. Eu vou orar no meu escritório. Se você orar 2 dias, eu oro 2 dias. E você me liga quando a porta abrir. E é assim que você ora. Se você realmente quer uma resposta, é assim que você ora, como Jacó. Amém. Você quer uma resposta, é assim que você ora. Você diz, uau, esse é um tipo diferente de religião. Eu nunca ouvi falar disso. Porque a religião não tem poder. Essa é a resposta. Ela entrou no carro, eu entrei no meu escritório. Começamos a orar por volta das 12h30. Ela me ligou às 17h15. Eu orei por quase 5 horas. 4 horas e 45 minutos. Eu estava com fome. Ela diz, pastor, chorando, pastor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, senhora, não me dê introduções, estou com fome. Apenas me diga o que aconteceu. Ela diz, pastor, eu disse, apenas vá direto ao assunto, porque as pessoas lhe dão flores e falam muito e não dizem nada. Apenas vá direto ao ponto. O que aconteceu? Ela diz, eu orei por cerca de 10 minutos, a oração mais bonita que minha mãe me ensinou. Eu oro por 10 minutos, poesia, lá, amém. A oração mais bonita que minha mãe me ensinou, e eu não obtive resposta, e eu fiquei frustrado, e eu abri os olhos e disse, Senhor, eu sei que sou um pecador, eu sei que não mereço, mas, por favor, deixe-me fazer um estudo bíblico, porque o pastor disse que se eu parar de me concentrar em mim mesmo, e me concentrar em você, e me concentrar nos outros, você vai me mudar. Mas eu continuar olhando para você, não para mim mesmo, não para meus problemas, mas eu servir aos outros. Você me fará crescer. Por favor, deixe-me servir. Por favor, deixe-me ser como você. Por favor, deixe-me fazer um estudo bíblico. Se você me matar, não vou me mover daqui, ela disse. Quando eu orei dessa forma e abri meu coração e minha frustração, ela disse que a porta se abriu e o grande homem afro-americano, alto, de jaqueta de couro e cabelo em rabo de cavalo, com uma cabeça de esqueleto nas costas, foi até o container de lixo para pegar seu lixo. E ela disse que eu parei de orar e corri. Eu disse, você pode, por favor, me deixar ir ao apartamento 14 para dar a eles um estudo bíblico? Ele disse, por que você não toca a campainha? Eu fiz, mas ninguém estava em casa, então não vou deixar você entrar. Por favor, deixe-me. Eu só coloquei o estudo bíblico debaixo da porta. Ele disse, não, senhora, não vou deixar você entrar. E a propósito, estou
estou bravo com você, senhora. Ela disse, bravo comigo? Você nem me conhece. Eu pedi um estudo bíblico. Quando os convites chegaram pelo correio, eu pedi especificamente um estudo bíblico e ninguém veio. Estou bravo com vocês, pessoas da igreja. Vocês prometem e não cumprem. Ela diz, estou aqui. Posso te dar o estudo bíblico. Não me importo para quem dou um estudo bíblico, contanto que eu dê um estudo bíblico. Ele diz, entre. Não. O pastor me disse da primeira vez para não entrar, para te dar o estudo bíblico e sair. Na segunda vez, para te dar o estudo bíblico e eu oro por você e saio. Na terceira vez, eu te dou o estudo bíblico e entro. Mas é a primeira vez que não devo entrar. Ela conhecia a lição e então ele diz, entre. Eu nunca tive a Bíblia na minha vida. Não sei como estudar a Bíblia. Você oferece o estudo bíblico. Agora entre e me ensine um estudo bíblico. Ela diz, pastor, eu entrei. Entramos no apartamento dele. Ele disse, sente-se. Eu me sentei. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e saiu. E eu estava sozinho no apartamento dele. Depois de 10 minutos eu estava pronto para sair. Ele voltou com mais 11 caras. Todos caras grandes, jaqueta de couro, rabo de cavalo, gangue de motociclistas. E ela diz, eu estava com medo pela minha própria segurança. E eu disse, me proteja desses caras. E você sabe o que eles fizeram. Eu disse, me diga o que eles fizeram. Estou com fome. Ela disse, pastor, ele disse a eles, pessoal, sentem-se. Na semana passada conversamos. Estamos juntos há 40 anos. Estivemos nas drogas a vida toda. As drogas vão nos matar. E na primeira vez, depois que conversamos pela primeira vez na minha vida, eu orei e disse, se há um Deus no céu e você pode me ouvir, por favor, mande um anjo para nos ajudar a nos livrar das drogas. E Deus enviou um anjo. Ela está aqui, ouçam-na. Ela vai ensinar vocês a se livrarem das drogas. E ela disse, pastor, eu comecei a chorar. E eu disse a ele, eu não sou um anjo, eu também estou nas drogas. Estou nas drogas há 16 anos. E o pastor me disse que se eu parar de me concentrar em mim mesmo, e parar de ser tão egocêntrico e tão egoísta, e começar a me concentrar em Deus e aceitar o perdão pela fé, e eu orar para que Ele me mudasse, e enquanto isso, em vez de cuidar de mim mesmo, começo a servir e salvar os outros ao meu redor. Quanto mais eu trabalho para eles, mais Deus vai trabalhar comigo. Então ela disse, eu acho que se vocês querem se livrar das drogas, pessoal, precisam começar a dar estudos bíblicos. E eles disseram, não sabemos como dar um estudo bíblico. Ela disse, simples, na primeira vez você bate na porta, mas não entra. Na segunda vez, mas não temos estudos bíblicos. O pastor tem muitas cópias, ele vai dar a cada um de vocês um estudo bíblico. E eles disseram, podemos assistir, você tem um DVD player. Sim, é isso. Ensine-nos. Eu não posso ensinar. O pastor me disse que eu não deveria ensinar. O DVD deve ensinar. Vamos assisti-lo juntos. Eu disse, pastor, eles assistiram por meia hora e todos os 12 começaram a chorar. Grandes homens chorando. E então ela disse, eles disseram, nunca ouvimos nada tão bonito como isso. Por favor, volte no próximo domingo. E eles disseram, pastor, deixe-me contar o segredo, a melhor notícia de hoje. Eu usei drogas a cada 2 horas. Se eu não usar drogas na minha veia, começo a tremer. Eu vim à igreja por volta das 11 e agora são 5h15. E eu não usei drogas e não estou tremendo e não sinto necessidade. Eu disse, senhora, quando você serve a Deus, meu Deus é tão bom que Ele serve você. Prioriza Ele, coloca você em primeiro lugar, honra você. Se focar nele, vai se concentrar em você, servindo. E Ele tem o poder de mudar sua vida. Ele mudou o ladrão na cruz. Ele mudou Maria. Ele mudou Raabe. Ele mudou a mulher no poço. Ele pode mudar você. Ela nunca parou de vir à igreja. Ela veio no próximo sábado, sem cores no cabelo, sem anéis, sem correntes. Ainda assim, seu cabelo ainda não havia crescido. Mas ela trouxe 2 pessoas daquela gangue para a igreja. E ela continuou vindo e ainda está vindo. E tivemos histórias incontáveis assim em nossa igreja. Quando as pessoas começaram a orar, focando em Deus. Senhor, aqui estou. E se cada membro da igreja fizesse isso em todo o mundo, você pode imaginar o que o Espírito Santo poderia fazer. Somos uma sociedade egoísta, infelizmente. Na igreja temos a mesma tendência que o mundo ao nosso redor. Abençoe-me, ajude-me
Não há nada de errado em apresentar suas necessidades diante do Senhor. Jesus nos disse, a Bíblia nos diz para lançar todas as nossas necessidades sobre Ele. O problema é uma questão de prioridades. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, não a nós mesmos, não nossas necessidades. Deus, sua honra, seu trabalho, sua vontade, primeiro, e depois nos apresentarmos em nossas necessidades e então dizer, Senhor, estas são minhas necessidades, no entanto, faça o que honraria você e serviria você comigo, o que quer que o sirva. Se eu viver para mim, viver é Cristo. Paulo diz basicamente que vou viver para você. Se eu morrer, é lucro, Paulo diz, porque você sabe que será um segundo até o dia da ressurreição e eu verei Jesus, então só não me importo com minha vida, eu diminuirei, diz João. Paulo diz que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele diz que morro diariamente e então ele diz em Gálatas que fui crucificado, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E se cada membro da igreja se entregasse completamente e deixasse Deus viver sua vida diariamente, você pode imaginar. O que Deus pode fazer? Não vimos nada. Helena diz que a última geração, antes da vinda de Jesus, vai se entregar completamente, orar pelo Espírito Santo e quando se entregarem, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja e eles experimentarão um avivamento. E então ela diz que seu trabalho será acompanhado de maravilhas, sinais e milagres. Os doentes serão curados, milhares serão batizados. Você pode imaginar aquele dia? Esse dia está chegando em breve. Jesus está voltando. Olhe ao redor, um mundo louco ao nosso redor. Satanás está dominando o mundo. Olhe ao redor. As pessoas se odeiam. Jesus está voltando em breve. O avivamento virá. A questão não é se o avivamento virá. A questão é, você e eu faremos parte disso. Essa é a questão. Você me segue. E a oração não custa um centavo. Se a oração, há um cara que era um ministro presbiteriano e ele escreveu uma carta para James White e eles estavam se comunicando porque estavam em estados diferentes, através de cartas, longas cartas. Se você as ler, cartas lindas. E James White escreveu para ele, é oração e entrega. Isso mudará sua vida e as pessoas ao seu redor, sua família, sua igreja. Desde que você falou comigo, comecei a orar da maneira que você diz. Minha vida é diferente, minha família é diferente. E então ele diz, o pastor presbiteriano para James White, se a oração é a chave, se o poder de Deus é tudo o que temos, por que oramos tão pouco? Se não dependemos de nós mesmos e dependemos de Deus, por que oramos tão pouco? Se você realmente quer poder, por que não ora mais? Eu te digo por quê. Eu sei por quê. Temos medo da entrega total. Então oramos com medida, nos entregamos com medida. Queremos manter algum controle. E a carta diz, antes de você se entregar, nunca teremos vitória, poder ou paz. A razão pela qual a canção diz, tudo a Jesus, eu me entrego tudo a Ele. Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus possui o gado em 1000 montanhas, Deus não precisa do seu carro, a propósito, ele voa. Deus não precisa das suas coisas, Deus precisa do seu coração inteiro. Isso significa que se Deus disser hoje, mova-se como Abraão, você se move. Se Deus disser amanhã, sacrifique seu filho. Se Deus dissesse que sua sogra seria fácil, mas ele disse seu filho, você sabe, você sacrifica seu filho. Se Deus disser, compre uma casa. Se Deus quer que você fale com alguém, você fala com aquela pessoa. Basicamente você anda no Espírito e está continuamente conectado. Faz o que ele diz e confia plenamente nele. Você me acompanha. LNGI diz que Deus quer falar conosco como falou com as pessoas nos tempos antigos. Mas nós nunca ouvimos. O espírito de profecia diz que nesta era, quando toda voz está silenciada, a quietude de nossa alma torna possível ouvir a voz de Deus. Ele diz, aquietai-vos e sabei. Você se lembra da citação? Jesus diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Isaías diz, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho e assim por diante. Eu tenho 3 sermões inteiros sobre ouvir a voz de Deus. As pessoas sempre ficam presas, nunca ouvem. Você me acompanha e esse é um assunto totalmente
diferente que não vamos abordar esta noite. Precisamos terminar com oração. Não se preocupe em ouvir a voz de Deus. Não se preocupe com milagres, não se preocupe com grandes coisas. O que você precisa se preocupar é em começar a orar mais. Se você ora por 5 minutos, não ore por 4 horas. É como alguém que nunca nadou mais de 10 metros e agora quer nadar 10 milhas. Você vai se afogar. Você nunca levantou pesos e agora quer levantar 200 libras. Isso vai te matar. Se você começar orando por 5 minutos, mas depois de um mês aumentar para 10 minutos, e depois de um mês você aprende a orar, desenvolve paixão. Ellen White diz, quanto mais você ora, mais você entende a oração e ama a oração. Quando você desenvolve uma paixão pela oração, dobre o tempo de 10 para 20 minutos. Um mês depois, vá para meia hora. Podemos conversar mais. Ellen White diz em Testemunhos, volume 6, que oração não é quando falamos. Ela diz que a oração é um diálogo, é uma conversa quando você fala e Deus fala. Na próxima frase, ele diz que a oração e o estudo da palavra não devem se separar, porque através da oração falamos com Deus e através da palavra Deus fala conosco. Portanto, a oração não é apenas quando você ora, louva, estuda, lê e pensa. Quando você lê, você ouve, Deus fala com você. Você ora, fala com Ele e depois reflete. Ele diz, Jacó, você foi ao campo para meditar. Ellen White explica que devemos refletir sobre a palavra de Deus. Você pensa sobre isso e então ora, e depois lê, e depois digere, e assim por diante. Assim, você dá a Deus a chance de falar com você. Falamos disso depois. O seminário de oração leva cerca de 10 a 11 horas e não temos tempo neste fim de semana. Mas comece pequeno, mas continue crescendo. Não se preocupe em mudar a si mesmo. Você não pode mudar. Você pode ser capaz de mudar seu comportamento, mas você nunca mudará seu coração. Mas Deus prometeu lhe dar um novo coração. E Deus não mente. O que você precisa fazer, em vez de tentar mudar a si mesmo, é tentar ser cheio do Espírito Santo. Porque Illinois diz que apenas o Espírito Santo pode mudar nossos corações. Ele nos convenceria do pecado. Você se lembra? Ela explica no livro de Atos. Ela explica lá como o Espírito Santo trabalha na transformação. Então, apenas esteja cheio de sua presença e Ele fará o que você não pode fazer, ok? Vamos terminar com uma oração. Vou te dar aproximadamente 1 minuto. Então você ora em silêncio e você diz, Senhor, eu não posso fazer isso com o meu poder e estou pedindo sua ajuda, mas eu faço um compromisso hoje. Vou começar a orar mais, vou começar a me concentrar mais em você. Ajude-me, Senhor, porque eu tenho a tendência de esquecer. Lembre-me amanhã, e lembre-me no domingo, e lembre-me na terça. E se eu esquecer, lembre-me novamente, ok? Então tire 1 minuto e ore, e depois eu farei uma oração de encerramento. Pai no céu, viemos à sua presença e agradecemos pelo seu amor, sua paciência, sua graça e compaixão que excedem nossa compreensão humana. Agradecemos pelo privilégio da oração, de vir à sua presença, o Deus do universo, e de abrir nossos corações e ter a promessa de que você ouve e se importa. Pai, por favor, ensine-nos a orar e nos dê a disciplina de nos comprometer com a oração. E ajude-nos a passar mais tempo com você a ponto de conhecê-lo mais. E confiarmos mais em você. E aprendermos a andar com você e a depender de você. Pai, por favor, ajude-nos a ser preenchidos com a sua presença, a ser preenchidos com o seu Espírito e a permitir que você nos use para ser uma bênção para as pessoas, famílias ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, pela igreja, pela sociedade, para refletir o caráter de Jesus, a ponto de que, quando as pessoas nos veem, vejam você em nós. Por favor, abençoe essas pessoas aqui e as que ouvem online. Abençoe essas famílias, abençoe esta igreja. Não estou pedindo por bênçãos físicas, embora também precisemos delas, mas estou pedindo por um novo compromisso, por um novo relacionamento com você, uma confiança plena, uma entrega total, porque Jesus está voltando em breve e não vale a pena focar em outras coisas. Pai, complete nossa oração, porque você sabe exatamente o que precisamos e nos ama. Confiamos em você, confiamos em seu poder,
Por favor, ande com seu espírito, coisas que não podemos fazer, e ajude-nos a não nos concentrar em nós mesmos e a não nos desanimar porque não conseguimos mudar, mas a focar em você e em seu poder, e em sua promessa e em seu amor. Pai, complete nossa oração. Oramos em nome precioso de Jesus e em seus méritos apenas, e acreditamos em você e agradecemos. Amém.